Olá, seja bem-vindo. Eu sou Ayrton. Essa é a nossa quinta aula. Nessa aula, vamos falar acerca dos operadores em C Sharp. Nessa aula, veremos o operador igual, que serve para fazer atribuições de valores. Veremos os operadores aritméticos, matemáticos, os operadores racionais, lógico, ternário e nulo. Vamos ver primeiro os operadores de atribuição. O igual. O operador de atribuição serve para inserir ou atribuir um valor numa dada variável. Abre o C Sharp, o Visual Studio e vamos fazer uma demonstração. Ao iniciarmos um valor, por exemplo, uma variável número, nós podemos atribuir um valor. Atribui o valor 10. É assim que se faz uma atribuição em C Sharp. Podemos atribuir, por exemplo, também numa variável do tipo booleano. IsNumber. Já estudamos esse tipo de variável. Uma variável do tipo string. Qualquer variável nós podemos atribuir dados logo que iniciamos o nosso programa. É assim que se faz atribuição em C Sharp. Agora, os operadores aritméticos são os operadores matemáticos que nos possibilitam fazer cálculos. Temos o operador mais para soma ou adição, subtração. Temos o operador para divisão, para multiplicação, para divisão e temos o operador percentagem. O operador percentagem serve para mostrar o resto de uma divisão. Veja como utilizar esses operadores. Vamos fazer uma pequena demonstração. Iniciamos a nossa variável número e podemos logo fazer uma operação matemática. Dizer que 10 mais 3. Ou seja, estamos a dizer que o cálculo que se fazer aqui, a variável número vai armazenar. Estamos a fazer uma adição. Vamos imprimir no nosso console.writeLine, dizer número, e veja o resultado. Pressiona F5 ou pressiona no botão Start para testar. Tá aqui, ele fez a operação, ou seja, ele primeiro somou os dois valores e atribuiu o valor na variável número. O mesmo serve para fazer subtração. Corre. Faz a subtração, 10 menos 3. Menos 3 é 7. Serve para fazer multiplicação. Multiplicação. Funciona. E agora, além desses três, temos esses dois últimos, o da divisão e o operador percentagem que nos mostra o resto de uma divisão. Isso é muito interessante. Veja um exemplo. Temos um número 10. Temos um outro número, por exemplo, vamos dizer outro número. Temos o número 2. Vou meter numerador. Denominador.
e temos a variável que vai armazenar o resultado. Podemos fazer o nosso cálculo numerador a dividir por denominador. Vamos ver o nosso resultado. 10 a dividir por 2. 10 a dividir por 2 é 5. Nosso programa funciona. Agora, se nós queremos saber o resto dessa divisão, 2 a dividir por 5, será que resta algum valor? Certamente não. Então veja como retornar ou como capturar o valor, o resto de uma divisão. Coloquei o percentagem, vê? Nos apresenta 0, ou seja, 10 a dividir por 2, o resto dessa divisão será 0. Se fosse um outro número, por exemplo, 3, qual será o resto? O resto é 1. Agora os operadores racionais. Por exemplo, número. Os operadores racionais, por exemplo, se nós quisermos comparar dois números, dizer se número igual a 10. Se o número for igual a 10, vamos imprimir uma mensagem. Console WriteLine. Olá. Se o número for igual a 10, vamos imprimir uma mensagem. O que acontece? Dá um erro, porque o sinal de igual, só o sinal de igual serve para fazer uma atribuição. Repara, os operadores lógicos são diferentes. Para nós sabermos se dois números são iguais, devemos utilizar o sinal de igual duas vezes. É o contrário de atribuição. Atribuição utilizamos só um igual. Agora, para fazer a comparação, utilizamos dois iguais. Nesse caso, o programa ficaria assim. Colocar. Assim o programa funciona. Repara. Olá. Funciona. Se nós queremos ver a desigualdade, podemos utilizar o seguinte sinal. Assim estamos a dizer que estamos a verificar a desigualdade. Se os dois valores são iguais, são diferentes, então vamos retornar uma mensagem. Mas repara que o número é igual a 10 e o valor que estamos a comparar também é igual a 10. Para ti, qual é o resultado que vai ser impresso? A palavra olá ou nenhum? Repara. Não vem nada. Por quê? Porque os dois são iguais, não são diferentes. O if, nós estudaremos essa estrutura de condicional. Ele executa um comando se a condição que se apresenta aqui no cabeçalho for verdadeira. Nesse caso, ele não executou nenhum comando porque 10 não é diferente de 10. Temos outros comandos. Temos o comando maior, maior igual. Temos o menor, menor igual. Esses é que são os comandos racionais. Os operadores racionais. Agora, os operadores lógicos, temos dois i comerciais, que significa i, e temos o comando o. Veja como é que se utiliza. Bom, mas antes disso, quero dizer que os comandos lógicos ou operadores lógicos servem para comparar
para comparar duas condições, se são verdadeiras ou falsas. Veja um exemplo. Temos int outro número igual a Teresa. If se número igual a 10 e outro número igual a Teresa, ele nos imprime olá, console write line. Olá. Repara que nós temos duas condições. Temos a primeira condição, que estamos a verificar se o número é igual a 10, e temos a outra condição, se o outro número é igual a Teresa. A resposta daqui, dessa operação, se for verdadeira, e a resposta dessa operação for verdadeira, ele vai retornar a seguinte mensagem, vai dizer olá. Mas se a resposta dessas duas condições, basta que uma dessas respostas seja falsa, ele não vai nos retornar nada, vai vir vazio. Reparem, nesse caso ele retornou a palavra olá. Por quê? Porque as duas condições foram satisfeitas. Num é igual a 10 e outro número é igual a Teresa. Repara na atribuição feita ao iniciar as variáveis. Agora, se trocarmos aqui o valor, em vez de Teresa, metermos 15, o que é que vai acontecer? Lembra que o operador i só retorna verdadeiro se duas sentenças forem verdadeiras. Nesse caso, outro número é igual a Teresa? Com certeza não, é igual a 15. Veja qual mensagem virá, olá, ou não virá nada. Não nos apresentou nenhuma mensagem. Esse é o operador i. Ele só nos retorna verdadeiro se as duas sentenças são iguais, duas ou mais sentenças. Agora temos o operador OR, que são duas barras. Esse é o operador OR. Para ti, o que é que vai acontecer? Ele vai nos retornar mensagem ou não? Repara. Olá, o que é que aconteceu? Foi o contrário do i, o operador i, os dois i comerciais. O operador OR, ele nos diz o quê? Nos diz que basta que uma das sentenças seja verdadeiro para nos retornar verdadeiro, true. Nesse caso, qual sentença é verdadeira? Essa. Se algo é verdadeiro, ele vai nos retornar true. Basta que uma seja verdadeira para ser true. Agora, se as duas forem falsas, por exemplo, número igual a Teresa e outro número igual a Teresa, com certeza não retornará a mensagem olá. Duas sentenças falsas, ele retorna falso. Temos o outro operador. Temos o operador ternário. O operador ternário, ele tem a seguinte função. Por exemplo, nesse nosso caso, não, vou fazer outro exemplo. Vou dizer bool is number 10.
Iniciamos a variável isNumber10 sem nenhum valor. Essa variável é do tipo booleano. Quero fazer um programa que nos diz se o número que declaramos no princípio é igual a 10 ou não. E a variável isNumber10 vai retornar esse valor true ou false. Dizemos if número igual a 10. Se for igual a 10, vamos dizer isNumber10 igual a true. Se não dizemos else. Esqueci aqui o ponto e vírgula. Se não, else igual a false. Vamos imprimir a nossa mensagem. Console.writeLine o número é 10. Vai nos retornar true ou false. O número é 10. Vamos meter aqui a nossa resposta, isNumber10. isNumber10 contém a resposta se é número 10 ou não. Vamos ver. Olha, o número é 10. Sim, retornou true, verdadeiro. Agora, se nós alterarmos para 12, vai retornar verdadeiro. Alterar para 12. Nosso número é igual a 10. Não é 10, é falso. Então, sem utilizar o operador ternário, o nosso programa fica com essa estrutura. Mas, utilizando o operador ternário, veja como fica simplificado o nosso código. Podemos dizer isNumber igual a uma expressão racional, dizer número igual a 10. Se o número for igual a 10, true. Se não, mete 2 pontos. Se não, false. Número é igual a 10. Se for igual a 10, vai retornar sim. Vai retornar true. Está a perguntar, o número é igual a 10? Se essa expressão for verdadeira, então true. Se não, 2 pontos, false. Veja o que vai acontecer. True. Repare que o número iniciamos com o valor 10. Foi o mesmo resultado que nos apresentou no exemplo passado. Veja se nós alterarmos o valor do número para 12. False. O número é 10? Não é 10. Esse é assim que se usa o operador ternário. Ele pode substituir a estrutura condicional if em casos desse tipo. Agora, temos o operador nulo. Falaremos desse operador na próxima aula, porque para utilizar esse operador temos que entender primeiro o que é um valor nulo e como manipular isso. Então, nessa aula vimos o operador de atribuição, os operadores aritméticos, os operadores racionais, lógico e o ternário. O operador nulo, falaremos na próxima aula. Bom, por hoje é tudo.
Inscreva-se no canal, entre no site e baixe o livro de construção de algoritmo. É um livro básico para quem está a iniciar em programação. Por hoje é tudo. Tenha um bom dia.